Fala, torcedor santista. Será que o Tassiano e o Patrick são bagres? Ou são gênios incompreendidos da bola, hein? Antes de falar desses jogadores, deixa eu abrir um parênteses aqui. E puta que o pariu esse Gabigol, hein? O cara recebe 2,5 milhões de reais para entrar no finalzinho do jogo para bater o pênalti e bate o pênalti pior do que minha avó. Cara, não dá pra entender como tem gente ainda que defende o Gabigol no Santos. E não é só por causa desse pênalti, né? Tem toda a questão financeira por trás. Ele já vem de temporadas aí que não tá rendendo. Então, minha opinião aqui, vou reforçar, acho que eu não deixei talvez tão claro no meu vídeo anterior, mas é de que sou contra a vinda do Gabigol, a não ser que sejam por valores bem mais baixos, empréstimo, o Cruzeiro pagando aí metade do salário, porque se o Santos tiver que comprar esse jogador, vai ser mais um caso aí parecido com o Tassiano, na minha visão, de que o Santos vai pagar muito, não vai ter o retorno que espera, e aí vai ter dificuldades de se livrar dele depois. Então, fechando parênteses aqui, minha opinião sobre o Gabigol, tá? Depois do fiasco de ontem. Bom, e também, antes de partir para o assunto, peço apoio de vocês, se inscrevendo no canal, dando like, comentando. Isso é muito importante aí pro crescimento do canal. Então vamos lá, vamos começar com o Patrick. Antes de vir para o Santos, ele estava no Atlético Mineiro e no Brasileirão de 2023 já mostrou que não estava bem. Foram 23 jogos, somente dois como titulares, uma média de 25 minutos por jogo só, ou seja, jogou muito pouco. E nesses jogos não marcou gols, não deu assistência, pouco produziu. Em 2024, antes de vir para o Santos, só jogou 3 jogos pelo Campeonato Mineiro, também produziu pouco. E segundo apurado, o Santos pagou US$ 1 milhão pelo jogador e um salário de 650 mil. Patrick chegou no Santos para a disputa da Série B. Ele já chegou visivelmente fora de forma e após muitas críticas, né, o próprio presidente disse que ele veio para jogar a Série A de 2025, o que não se concretizou. Na Série B mesmo foi deixado de lado, participou, atuou pouco na campanha do Santos, não se firmou como titular e com o final da Série B o Santos tentou se livrar do jogador. Aí a melhor alternativa que o Santos encontrou foi emprestar para o Atlético Paranaense, mas o Santos pagando parte do salário. Então, em 2025, ele jogou a Série B pelo Atlético Paranaense. O time até gostou do desempenho dele, mas nessas condições. Então, eles queriam renovar o empréstimo, o Santos ainda pagando parte dos salários, mas o Santos não queria. O Santos queria que o Atlético arcasse com a totalidade do salário do Patrick. E o Atlético Paranaense não aceitou. Até saiu aqui uma notícia. Patrick está de volta ao Santos após Peixe exigir demais ao Atlético Paranaense, ou seja, exigir demais é pagar o salário. Então, o Atlético decidiu que não contará com Patrick na temporada de 2026. A diretoria avaliou como inviável a pedida do Santos para a compra em definitivo e também descartou a possibilidade de um novo empréstimo nas condições propostas pelo clube paulista. Patrick foi comprado pelo Santos no ano passado por US$ 1 milhão e tem contrato válido até dezembro de 2026. Apesar disso, teve pouco espaço na Vila Belmiro. No Atlético, o cenário foi diferente. Sob o comando de Odair Helma, aquele mesmo que começou o campeonato de 2023, onde o Santos foi rebaixado, o volante ganhou protagonismo, atuou em 41 partidas e ajudou na campanha que recolocou o clube na Série A, deixando uma avaliação técnica positiva nos bastidores, mas não suficiente para ter que pagar o salário inteiro do jogador, né? Eu não acompanhei a Série B desse ano, né, graças a Deus, não precisei, mas eu vi um jogo do Atlético Paranaense e, se eu não me engano, o CRB, que até o Patrick jogou, e ele não jogou mal de fato, mas assim, quando você vê ele com a bola, você já vê que, meu, não vai sair nada de bom dessa jogada. E aí você vai ver, ele vai, leva a bola para a linha de fundo, toque errado, cruzamento ruim. Então, é um jogador muito fraco, na minha opinião. Ele já chegou fora de forma, já não estava nem jogando no Atlético Mineiro direito. E fora o valor que o Santos pagou, né? US$ 1 milhão e um salário alto para um contrato até longo, quase 2 anos e meio de contrato. Péssima contratação, né? E o que resta agora para o Santos é controle de danos. Tentar passar para algum outro time, mesmo que pague parte de salário, até o contrato terminar.
porque não tem a mínima condição de ele jogar no Santos. Para mim, esse, não vou dizer que ele é bagre, mas no Santos ele não jogou bem, no Atlético Mineiro não jogou bem, então, vou falar que é bagre, sim, é bagre. Já o Tassiano, para mim, é diferente da contratação do Patrick. Ele é um jogador melhor, mais esforçado, mas o que pegou foi a péssima negociação que o Santos fez. Então, o Santos, na minha visão, poderia ter sim apostado no Tassiano, mas não com os valores que foram negociados. O Tassiano ele chegou no Santos depois de quase 2 anos aí no Bahia. Ele, em 2024, fez um bom Campeonato Brasileiro, jogou 35 jogos, sendo 32 como titular, marcou 7 gols, deu 2 assistências e também fez um ano de 2023 bom também, né? Fez 35 jogos, todos como titular, marcou 6 gols, deu 6 assistências. E lembrando que esse foi o ano que o Bahia quase caiu, né? Então, ele teve um bom desempenho mesmo com um time muito irregular. Então seria uma boa aposta, né? Se ele tivesse vindo com valores até parecidos com o do Patrick. Então imagina, o Santos pagar US$ 1 milhão no Tassiano, salário aí de 400, 500 mil, mas para um jogador de 30 anos e que não era destaque nem no Bahia, o Santos acabou pagando 4,5 milhões de euros, né, perto de 32 milhões de reais na época, e um salário de 1 milhão, perto de 1 milhão mensais. Então foi algo muito desproporcional, péssima negociação feita pela diretoria, e é isso que pressiona muito o jogador, né? Então a torcida cobra um desempenho de um jogador de 4,5 milhões de euros, mas ele não é esse jogador. Então a culpa não é dele de ter essa pressão, a culpa é da diretoria. O jogador em si foi uma boa aposta, só que os valores que não foram condizentes. E outro fato que pesa muito é que o contrato dele vai até o final de 2028. Vai mais pelo menos 36 milhões de reais em salário até encerrar. Aqui também tem uma outra notícia que o Atlético Paranaense demonstra interesse em Tassiano e deve oficializar proposta ao Santos. Ó, segundo a apuração do portal Meu Peixão, o Furacão pretende formalizar uma proposta de empréstimo por uma temporada, com passe fixado ao término do vínculo. O Santos, por sua vez, não descarta liberar o atleta por empréstimo, mas exige a inclusão de uma cláusula de obrigação de compra ao final do período. Bom, na minha opinião, o Tassiano ele teria sido um jogador interessante que se viesse para compor elenco, né, com valores normais de transferência. Então, se o Santos conseguir repassar o jogador, eu apoio, porque é muito caro pelo que ele entrega, mas o estrago ele já foi feito. Então, se não conseguir repassar, seria utilizar o jogador, tentar adaptar ele como falso 9, como foi no jogo do Cruzeiro. Fez um jogo muito bom, além dos 2 gols, ele cabeceou bem ali para fazer quase que fez o terceiro gol. Finalizou bem também na jogada que bateu na trave. Então, assim, ele mostrou que tem a entregar. Então, tentar utilizar ele numa posição que ele seja melhor aproveitado. Na minha visão, Tassiano não é bagre. O problema é que a diretoria que é o bagre da história aqui, tá? E você, o que acha do Tassiano, do Patrick? Qual seria a melhor solução para eles? Seriam eles continuarem no Santos ou o Santos tentar se livrar desses jogadores? Comenta aí, dê um like, se inscreva no canal e vamos buscar juntos aí uma solução melhor para esses dois jogadores. Um abraço e uma ótima semana para vocês.